Hoje vou apresentar uma seleção especial de 4 pratos quentes. Começando pelos Balcãs com a sopa de feijão serve. Um prato robusto, rico em temperos e a presença marcante da linguiça. Seguimos para a Alemanha com a sopa de ervilha espessa e aromática com bacon e legumes. Indo à Itália com o clássico minestrone, cheio de legumes, feijão e macarrão. Por fim, a sopa de carne húngara, marcada pela páprica e o sabor profundo da carne cozida lentamente. Cada uma tem o seu tempero e o seu sabor, e o que todas têm em comum são deliciosas, fáceis de fazer e perfeitas para aquecer aqueles dias mais frios. Começando por primeiro, sopa de feijão serve. Para o caldo, colocar 800 gramas de carne em uma panela e selar. Após selado, colocar 2 cenouras, cebolinhas, ramos de tomilho, uma cebola pequena e 3 dentes de alho. Agora é só cobrir com água. Não esquecendo, é claro, de 2 folhas de louro. Agora é só tampar, assim que pegar fervura, abaixar o fogo e deixar cerca de 1h30 cozinhando. Enquanto isso, vamos cortar 5 batatas em cubos. E fazer o mesmo com um pimentão vermelho. Picar uma cebola. Cortar em cubinhos 2 linguiças calabresas. Cozinhar as batatas em ponto al dente. Enquanto as batatas cozinham, dar uma leve fritada na calabresa, depois reservar. Fazer o mesmo com 300 gramas de bacon picado. Usando a mesma frigideira, adicionar o pimentão e a cebola. Somente refogar. Finalizando depois com 2 dentes de alho moídos. Novamente refogar rapidamente. 1h30 depois, o caldo de carne para a sopa já está pronto. Em seguida, retirar os pedaços de carne, assim como também com os legumes. Acrescentar 1 kg de feijão cozido, feijão jalo vermelho e feijão branco. Logo, as batatas, a linguiça calabresa, o bacon e a carne que foi usada para o caldo. Finalizando com os pimentões e a cebola. Agora é só mexer para combinar todos os ingredientes. Nesse momento, com um tanto do caldo da sopa, colocar no recipiente 2 colheres de extrato de tomate e 2 de farinha de trigo. Mexer muito bem e depois só despejar na sopa, deixando muito mais consistente. Só dar aquela boa misturada e deixar por alguns minutos no fogo, até que fique bem incorporado. Temperar a gosto com sal, pimenta do reino, manjerona e páprica. E por fim, um pouco de salsinha picada. E olha só o resultado, com esse mix de feijão, o caldo bem incorporado e cheio de sabor. Vamos para a segunda receita, sopa de ervilha alemã. O primeiro, cortar em rodelas um alho poró. Picar bem uma cebola. Cortar em cubinhos de 2 a 3 cenouras e cortar em cubos 5 batatas. Em uma panela grande, com um tanto de óleo, refogar a cebola. Adicionar 500 gramas de ervilha seca. E em seguida, uma folha de louro. Agora, só dar uma outra refogada. Nesse momento, despejar um tanto de água até que cubram as ervilhas. Tampar e cozinhar em fogo brando por alguns minutos ou até que elas fiquem macias. Um tempo depois, agora chegou no resultado desejado. Acrescentar 400 gramas de bacon em pedaço. Despejar mais um tanto de água até que cubra todos os ingredientes, tampar e deixar por mais algum tempo no fogo, dando assim mais sabor à sopa.
Hora de colocar as batatas e as cenouras. Despejar mais outro tanto de água. Deixar no fogo até que os legumes fiquem macios. Por fim, retirar o pedaço de bacon e a folha de louro. Acrescentar o alho poró e a salsinha picada. Dar aquela mexida. Não esquecendo, é claro, o bacon que foi usado para o caldo, mas já picado. Agora, só finalizar com os temperos com sal e pimenta do reino. Lembrando que o bacon já é salgado, então não abusem do sal. E deixar mais alguns minutos no fogo para que fique uma sopa consistente. Geralmente, aqui na Alemanha, ela é acompanhada de salsicha, assim como também pão. Uma sopa de ervilha alemã, cremosa, reforçada com bacon e legumes, de dar água na boca. Estão curtindo essa compilação de pratos quentes? Então aproveite para dar aquele like e de se inscrever no canal. Agora, de volta para as próximas sopas. Para a terceira receita, minestrone italiano. Começando com caldo de legumes, 2 cenouras, um talo de alho poró, salsinha e cebolinha, 4 chalotas ou uma cebola, 2 folhas de louro e 2 dentes de alho. Para os temperos, pimenta da Jamaica, ramos de tomilho e uma raiz de alho. Lembrando que vocês podem utilizar outros tipos de legumes que vocês têm disponíveis em casa. Agora, sobre uma tábua, cortar os legumes grosseiramente. Feito isso, só reservar. Vamos lá para o fogão. Em uma panela grande, colocar os legumes, os temperos e as ervas. Cobrir com água. Com a panela tampada, deixar cozinhando por cerca de 40 minutos. No próximo passo, nós vamos precisar de uma porção de ervas frescas, as quais vocês mais desejarem. Eu estou usando salsinha e cebolinha. Vou colocar em uma tigela, depois espremer 3 dentes de alho, e acrescentar 30 gramas de manteiga. Ajustar os temperos com sal e pimenta do reino. Com auxílio de um garfo, só misturar tudo muito bem, como se fosse uma pasta. Logo após, cortar o pão em pedaços. Espalhar a manteiga temperada sobre cada fatia. Com tudo pronto, levar ao forno em 180 graus Celsius até que as fatias fiquem douradas. Dando sequência à sopa, vocês vão precisar de uma abobrinha, uma cebola, 4 dentes de alho, 2 cenouras e ervas frescas, como tomilho, folhas de louro e salsinha, assim como também orégano e manjerona. Além disso, 500 gramas de molho de tomate em pedaços, 500 gramas de molho de tomate, 400 gramas de feijão jalo vermelho e 400 gramas de feijão branco, previamente cozidos, de 1 a 2 xícaras de macarrão, um talo de alho poró, 150 gramas de espinafre fresco e queijo parmesão ralado. E para complementar essa sopa, folhas de manjericão frescas. Antes de tudo, cortar a abobrinha em cubos, cortar as cenouras em cubos pequenos, picar a cebola, espremer os dentes de alho e cortar em rodelas o alho poró, finalizando com espinafre cortando grosseiramente. Passado algum tempo, o caldo de legumes já ficou pronto. Basta escorrer o caldo e reservar.
panela grande, refogar a cebola, os dentes de alho, as cenouras, a abobrinha, acrescentar as ervas. Agora, só refogar os legumes. Despejar de 8 a 10 xícaras de caldo de legumes. O restante vocês podem manter na geladeira por até uma semana. Acrescentar os molhos de tomate. Só temperar com sal e pimenta do reino a gosto, assim como também com orégano e a manjerona. Mexer tudo muito bem. Logo que pegar a fervura, reduzir o fogo, tampar e cozinhar até que os legumes fiquem macios. Algum tempo depois, olhem só o resultado. Hora de adicionar os feijões. E também o macarrão. Mexer novamente e deixar cozinhando por mais alguns minutos. Com o macarrão al dente, acrescentar o alho poró e também as folhas de espinafre. Se necessário, ajustar os temperos. E deixar mais alguns minutos no fogo. Com a sopa já pronta, retirar as folhas de louro. E aqui está o minestrone, super colorido, cheio de legumes, macarrão e com aquele toque italiano, servido com queijo parmesão, folhas frescas de manjericão e aquela torrada com manteiga temperada. Tudo isso para deixar ainda mais saboroso. E para a quarta e última receita, sopa de carne húngara. Vocês vão precisar de 500 gramas de carne cortada em cubos, com metade da carne colocar em uma panela e dar uma selada. Após selada, reservar. Agora, continuar fazendo o mesmo com outra metade da carne. Com tudo pronto, só juntar toda a carne, temperando a gosto com sal e pimenta. Agora, refogar 3 cebolas médias cortadas em cubos. Juntar 2 pimentões vermelhos em cubos. Refogar por alguns minutos. Em seguida, 2 dentes de alho amassados. Continuar refogando. Acrescentar uma colher de chá de açúcar, 3 colheres de sopa de extrato de tomate e só misturar bem. No próximo passo, adicionar 2 colheres de sopa cheias de páprica doce. Mexer para combinar bem os ingredientes, despejar 1 litro e 200 ml de caldo de carne, logo a carne selada, e 2 folhas de louro. Tampar e cozinhar em fogo brando até que a carne fique macia. Com a carne já macia, acrescentar 4 batatas médias, 2 cenouras cortadas em rodelas. Por fim, temperar com manjerona, espremer um pouco de limão e, se necessário, ajustar os temperos com sal e pimenta do reino. Deixar mais um tempo no fogo para que os legumes fiquem macios e o caldo mais encorpado. Antes de servir, só retirar as folhas de louro. Se preferirem, adicionar um pouco de salsinha picada ou então, para um toque mais picante, adicionar pimenta caiena. Uma sopa encorpada, rica em temperos
e saborosa. E esse foi o vídeo de hoje com 4 receitas e pratos quentes perfeitos para fazer nesse inverno. Espero que vocês tenham gostado. Agora me contem nos comentários qual deles vocês vão fazer primeiro na casa de vocês. Até a próxima receita. Tchau!